Estamos aqui ao lado de Luciano Nunes Filho, pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, que agora conversa conosco a respeito deste e de outros assuntos. Pré-candidato, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. A desistência de Elmano Ferrer mexe com o cenário e ele dá sinais de que estará com a oposição. Já anima os candidatos de oposição, os pré-candidatos de oposição, essa desistência de Elmano, a possibilidade de capitalizar esse apoio? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde a todos que fazem a TV Cidade Verde. Boa tarde ao telespectador que nos assiste. Olha, primeiro eu queria registrar que nós lamentamos, a saída do senador Elmano Ferrer da disputa. Sem dúvida nenhuma, era um nome que iria elevar o nível do debate. Ele tem experiência administrativa, conhece o estado do Piauí como poucos. Sem dúvida nenhuma, iria mostrar, como vinha mostrando, as mazelas, os problemas que o estado tem e também iria apontar soluções. Seria mais uma opção para o povo piauiense na hora de escolher o seu candidato. Então, nós lamentamos aqui a saída do senador Elmano Ferrer da disputa. Apoiar um candidato de oposição. Respeitamos, as suas razões e eu não tenho a menor dúvida de que ele estará com a oposição, independentemente de qual será a sua posição, se ele vai formalizar o apoio a um candidato A, B ou C, mas eu não tenho dúvida de que será da oposição, pelas conversas, pelas posições públicas dele, a própria manifestação dele na sua retirada. As forças ocultas que ele se refere são as forças governistas, Claro, quem não tinha interesse na candidatura do senador Elmano é justamente o governo. Seria mais um candidato para apontar os problemas e desnudar, esse governo que é cheio de problemas e que está promovendo uma verdadeira tragédia aqui no estado do Piauí, com os principais serviços públicos paralisados e com a perda da confiança da população. Então, sem dúvida nenhuma que nós gostaríamos muito de contar com o apoio do senador Elmano Ferrer e vamos buscar não só o seu partido, mas todos os outros partidos que compunham a sua aliança. Elivaldo Barbosa. Mas este era um cenário imaginado pela oposição desde o início da pré-campanha, ou seja, um cenário de disputa bem pulverizada para, quem sabe, forçar um turno extra, o segundo turno. A saída do senador Elmano complica essa estratégia, deputado? Bem, Elivaldo, eu entendo que não. Entendo que com a entrada do doutor Pessoa, que também foi um fato relevante na semana passada para essa, então, é mais ou menos que nós voltamos ao cenário anterior, que tínhamos a candidatura do senador Elmano. E temos outros candidatos, o empresário Fábio Sérvio, o Walter Alencar, a Luciane Santos, a irmã Graça. Então, nós temos aí um grande número de candidatos ao governo. Então, nós acreditamos que a oposição vai crescer e vai crescer muito aqui no Piauí. E aqui em Teresina, por exemplo, hoje mesmo foi publicada uma pesquisa em que a soma dos candidatos da oposição já supera em quase 20 pontos a intenção de voto para o governo. Então, essa questão do segundo turno já é uma certeza, quase. E eu não tenho a menor dúvida de que os candidatos da oposição vão crescer muito nessa corrida. E nós estamos muito confiantes, muito animados com esse sentimento, primeiro, de indignação da população com o estado que nós temos hoje, de completo caos e abandono. Nós estamos aqui falando de uma educação que está há 40 dias em greve. Nós estamos falando aqui de uma situação em que o HGV está se recusando a receber pacientes por falta de materiais. Nós estamos falando de uma situação de que a maternidade Evangelina Rosa tem ameaça de interdição. Nós estamos falando de uma situação onde as delegacias de polícia não têm qualquer condição de funcionamento. Falta combustível nas viaturas da polícia, faltam policiais militares. Nós vivemos um caos no Piauí. E esse sentimento de indignação da população é crescente. O desmando, o desmantelo é terrível e está afetando a vida das pessoas. Então, o sentimento e o desejo de mudança vão prevalecer nessas eleições e eu confio muito nesse sentimento do povo do Piauí. Délio Rocha, direto de Brasília. Délio. Deputado Luciano Nunes, boa tarde para o senhor. Eu queria saber se o senhor chegou a falar com o senador Elmano Ferrer depois que ele anunciou a desistência e quando o senhor pretende se encontrar com ele para discutir qual o caminho que ele vai seguir.
Bem, eu até tentei, assim que soube da desistência do senador Elmano Ferreira, tentei ligar, mas não consegui falar, soube que ele está em viagem já para Brasília, agora à tarde. Vou procurar falar com ele por telefone, pessoalmente, o mais rápido possível, né? Tenho uma boa relação pessoal com ele, mesmo já tendo estado em campos opostos em determinadas eleições, mas sempre cultivamos esse respeito, né? Essa relação muito boa e muito positiva. E ele tem um discurso, um posicionamento muito parecido com o nosso, né? De que nós não podemos admitir e ficar omissos na situação que o Estado vive hoje. Nós temos que nos contrapor, nós temos que apresentar uma proposta, né? Ele pensa justamente num Estado planejado, com planejamento estratégico. Ele que é um homem que tem vivência na área de planejamento, ele pensa em projetos de desenvolvimento para o Estado do Piauí, que é algo que nós pensamos também, compartilhamos. Então, existem muitos pontos de convergência do pensamento e da postura do senador Elmano com a nossa pré-candidatura. Então, nós vamos buscar, sim, o seu apoio, não só o dele, mas de todos os partidos que compõem ou que compunham a sua aliança. Que eram 9 partidos que faziam ali um bloco de apoio a Elmano Ferreira, que agora estão, usando aqui a expressão, estão desgarrados, né, Elivaldo Barbosa? Não definiram eles todos juntos uma candidatura majoritária. A tendência é que cada um busque uma candidatura diferente. Eles vão tratar desse assunto, Joel, inclusive, já que você tocou no assunto, amanhã os partidos emergentes têm uma reunião marcada amanhã, no início da manhã, com o café da manhã, inclusive, na sede do PPS. Os 9 partidos vão reunir e tratar dessa conjuntura. A prioridade é manter a aliança proporcional, Joelson. E aí buscar a majoritária e tentar ouvir. Majoritária. Então tem todo esses diálogos para fazer, né, deputado Luciano? Mas deixa eu ouvir Fenelon Rocha, da Rádio Cidade Verde. Deputado Luciano Nunes, boa tarde. O senador Elmano alegou forças ocultas que teriam levado ele a desistir da candidatura de governador. E o senhor identifica essas forças ocultas dentro do governo. Mas o que se diz também é que há uma outra força oculta dentro do governo. Essa traduzida no descontentamento encontrada em partidos como o PRB, o próprio MDB, uma parte do MDB, e inclusive em bases do progressista. O senhor quer contar com essas forças ocultas do governo para conseguir um novo cenário competitivo nessa eleição, deputado Luciano? Força oculta a favor, Luciano? Olha, devo dizer que nós temos contado já com muitas manifestações de apoio de todos esses partidos aí que o Fenelon acabou de colocar, inclusive do próprio PT. Existem manifestações petistas que incentivam a sua candidatura? Exato, que apoiam a nossa pré-candidatura. Então, esse descontentamento, ele é um descontentamento que acaba extrapolando, né, os limites dos partidos. E é nesse descontentamento, é nesse sentimento de indignação, não só dos partidos, mas do povo do Piauí, das pessoas que não se conformam com esse estado de coisa, com esse desmando, com esse desmantelo, com esse desrespeito com a população e que querem mudar. Chega de um estado gigantesco, vamos diminuir o tamanho dessas secretarias, diminuir para metade, vamos fazer uma gestão séria, eficiente, transparente, botando técnicos. Nós estamos aí vendo um governo de políticos voltado para políticos. Você vê a própria manifestação do governador, né, falando, não, agora está na hora de retratar do povo. Ou seja, primeiro vamos resolver aqui entre nós, decidir e levar o prato feito para o povo. Nós temos que discutir, são os problemas do Estado. A segurança, a saúde, a educação, as obras de infraestrutura que o Piauí precisa. O governador agora, ontem a Caixa Econômica publicou o novo aditivo do contrato, né, de empréstimo. Simplesmente ele retirou mais de 100 milhões da Transcerrados e fatiou aí em 13 obras de 300 mil reais para construção de estradas. Ora, 300 mil você não constrói nem 1 quilômetro de estrada. Um ato completamente eleitoreiro para tentar ludibriar a população. Quer dizer que uma estrada que custa 20, 30 milhões, o governador bota lá 300 mil do empréstimo, só para dizer que vai fazer a estrada. E, na verdade, aquele dinheiro não dá para construir nem 1 quilômetro sequer de estrada, que hoje é orçado em torno de 500 mil reais. Então, nós temos que fazer uma política séria, falando a verdade, olhando o olho no olho das pessoas, onde a palavra da gente possa voltar a valer.
né? Hoje em dia não existe crédito nenhum com as ordens de serviço, com as autorizações que o governador assina. Nós temos que ter um governo que possa voltar a ser acreditado pela população, que leve as pessoas a sério e que preste um serviço digno à população que precisa desse serviço. É para isso que serve o governo, para cuidar da vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas e ter um governo voltado para o desenvolvimento, para gerar oportunidade para os piauienses. Ontem, em entrevista aqui ao Jornal do Piauí, o pré-candidato ao Senado, Wilson Martins, admitiu a possibilidade de ser um candidato a governador, dependendo do cenário. Como é que o senhor encarou essa declaração do pré-candidato que é aliado do senhor, está na mesma chapa de oposição? O ex-governador Wilson Martins é candidatíssimo ao Senado, é pré-candidato ao Senado. Inclusive ontem gravou já vídeo reforçando essa posição dele. Nós temos um entendimento, PSDB, PSB e Democratas, e estamos caminhando juntos desde janeiro até hoje, né? A minha pré-candidatura, a pré-candidatura do governador Wilson Martins e do deputado Robert Rios, ela não pertence mais a nós. Existe todo um sentimento, toda uma conversa, todo um entendimento com as pessoas com quem nós temos dialogado, desde o extremo norte ao extremo sul do Piauí. Mas mudanças de estratégia podem acontecer. Então essas pré-candidaturas estão postas e essas serão as pré-candidaturas que serão homologadas na convenção no dia 5 de agosto. Nós temos uma afinidade, uma conversa permanente com o Wilson Martins, com o Robert Rios, coesos estamos, vamos manter a nossa chapa e vamos decidir a nossa candidata ou candidato a vice até o dia 3 de agosto para homologar essa chapa, que será a chapa vitoriosa nas eleições do dia 7 de outubro. Então, por que ele considerou essa possibilidade, se vocês estão tão certos do que estão? Ele reafirmou hoje a sua pré-candidatura ao Senado. Né? Ele reafirmou. Ele fez queixa de você ontem, você ficou insistindo ele, né? Não, mas por que você admite, e num determinado momento ele disse, não, remotíssima possibilidade. Mas aqui mesmo, nesse canal, sentado nessa cadeira, ele disse que o nosso candidato, o candidato do nosso entendimento é o deputado Luciano Nunes. Então, não vejo por que insistir nessa possibilidade que não existe, que já foi desmentida por ele mesmo. Nossa pré-candidatura está posta ao governo do Estado, pré-candidatura do governador Wilson Martins ao Senado, a outra pré-candidatura do deputado Robert Rios ao Senado. Nós estamos em perfeita harmonia e essa chapa será a chapa homologada nas convenções do dia 5 de agosto com a vitória do povo do Piauí. Délio Rocha, direto de Brasília. Deputado Luciano Nunes, quando o senador Elmano Ferro ainda era candidato, se apresentava como pré-candidato, se falava que existia um pacto entre ele e o senhor, né, no primeiro turno. Ele não vai ser mais candidato, mas o doutor Pessoa surge aí como uma novidade. Queria saber se o senhor já conversou com o doutor Pessoa também para estabelecer algum tipo de pacto nessa campanha. Bem, em relação ao senador Elmano, nós tínhamos esse entendimento, como eu disse, nós tínhamos uma excelente relação e tínhamos esse entendimento de que o candidato da oposição que fosse para o segundo turno, que contaria com o apoio do outro, né? Então, esse é o meu sentimento, ele permanece, né? Porque como é que eu sou da oposição, estou me contrapondo ao governo, né, que está promovendo uma tragédia no Piauí e não vou estar junto com a oposição no segundo turno. Então, acho que todos os que estão na oposição, todos os pré-candidatos que estão no campo da oposição devem partir dessa premissa. Eu ainda não tive uma conversa com o doutor Pessoa depois que ele lançou a sua pré-candidatura. Mas o meu sentimento é esse, de uma oposição unida no segundo turno. Você apoiaria o nome de doutor Pessoa ou e lutaria pelo apoio dele caso o senhor estivesse? Estou trabalhando para mim vencer as eleições. Sim. Se possível no primeiro turno. Se não for no primeiro turno, que seja no segundo turno. Tá certo. Fenelon Rocha. Deputado Luciano, o que se fala quando se olha a oposição é de uma certa fragilidade das chapas proporcionais, a disputa para deputado federal e deputado estadual. Como é que o senhor pensa dentro dessa sua aliança com DEM, com PSB, como é que o senhor pensa em fortalecer essa chapa proporcional
para que ela possa servir de suporte importante para a viabilidade eleitoral da sua candidatura a governador? Bem, Fenelon, nós temos uma chapa proporcional que eu considero forte, né? Nós temos, para começar, 3 deputados federais, né, disputando a sua reeleição, tantos outros, né, mulheres valorosas também que colocaram o seu nome na chapa para deputado estadual da mesma forma, mas vejo que essa não é a lógica da definição de uma candidatura majoritária, né? Porque, via de regra, quem está no governo, até pela estrutura que dispõe, sempre tem uma chapa proporcional mais forte, mais robusta. Mas, se você fizer uma retrospectiva nas eleições aqui no Estado, diversos momentos, o candidato da oposição, mesmo sem uma chapa proporcional forte, robusta como a do governo, venceu as eleições. Porque a candidatura majoritária de governo, ela depende justamente do sentimento das pessoas, do sentimento popular, do apoio dos piauienses, daqueles que se contrapõem e que querem dar um basta no momento que nós vivemos, na atual gestão que vivemos, que está desrespeitando com os piauienses. Foi assim com o Mão Santa, foi assim com o próprio Wellington Dias. Então, a candidatura de oposição, ela não pode ser baseada na estrutura, como se costuma dizer. Ela tem que ser baseada no sentimento popular, no desejo das pessoas, dos piauienses, dos homens e de mulheres de bem que querem e desejam a mudança do nosso Estado. Na base governista há focos de insatisfações além desse setor do MDB, como, por exemplo, o PTC, comandado pelo deputado Evaldo Gomes. Há informações de bastidores que já existiram até conversas do deputado com lideranças aí da coligação que o senhor faz parte, ou que o senhor fará parte, PSDB, DEM e PSB. O senhor confirma essas conversas, ainda que amistosas e informais? Confirmo, né? Nós temos diálogo com todas as forças e, sobretudo, aqueles que sinalizam com a possibilidade de estar na oposição, né? O PTC é público, vive um momento aí de incompatibilidade ou de desencontro com o governo, e se resolver marchar com a oposição, nós temos toda a condição de dialogar com ele, com o deputado Evaldo, com os membros do PTC, para tentar construir uma alternativa, né? O PTC tem as suas prioridades e, se for possível, compatibilizar com as nossas, né? Sem dúvida nenhuma, ele será bem-vindo. O PRB também demonstrou uma insatisfação nos últimos momentos. Depois fez um certo ar de mistério, né, Evaldo Barbosa, sobre a situação de insatisfação. Mas com o PRB de Franca Aguiar, de Silas Freire, de Pastor Gessivaldo, como é que está o diálogo? Na mesma linha, né, que eu falei aqui do PTC, né? Existe uma relação, uma boa relação, existe essa abertura para o diálogo e nós queremos compor e contar com todos aqueles que se dispõem a se contrapor ao governo do governador Wellington Dias, que está levando o Piauí para o abismo, né? Nós continuamos no fim da fila dos estados da federação e nós queremos mudar essa realidade. Então, quem quiser mudar essa realidade será muito bem-vindo conosco. E eu queria agradecer o deputado Luciano Nunes, pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, aqui no nosso quadro Eleições 2018. Obrigado. Eu é que agradeço a você, Joelson, ao Elivaldo, a todos que fazem a TV Cidade Verde e a todos aqueles que nos acompanharam. Um grande abraço. Tá certo. Muito obrigado, deputado Luciano Nunes, pré-candidato ao governo. Vamos